faltou uma semana só para o presidente eleito Lula tomar posse. Domingo que vem é dia 1º de janeiro. Aliás, haverá uma cobertura especial aqui na programação da CNN Brasil, com todo o nosso timaço de âncoras, de repórteres, de analistas, evidentemente com foco em Brasília. E é necessário que o presidente eleito chegue até lá já com todos os ministros e ministras escolhidos, não é? Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, serão 37 ministérios. Na primeira leva foram anunciados 5 ministros. Na semana passada, quinta-feira, outros 16. 16 mais 5, 21. Para chegar nos 37, ainda faltam 16. Tem ministérios muito importantes para terem ministras ou ministros escolhidos, né? A gente está falando de agricultura, por exemplo, que é o setor que tem carregado a economia do país nas costas há muito tempo, Ministério das Cidades, Integração Nacional, enfim, e outros tantos, né? Sobre essa dificuldade em compor tantos interesses, né? Apoiar ou oferecer espaço para apoiadores de primeira hora, de segunda hora e para eventuais aliados para a montagem de uma base política importante no Congresso Nacional, a gente vai conversar com a professora de Ciência Política da Unirio, Luciana Veiga, para falar um pouquinho mais sobre esse processo todo. Afinal de contas, né, professora, daqui uma semana, a essa altura aqui do campeonato, nós já estaremos acompanhando as posses de governadores do estado e a partir da hora do almoço, a posse do presidente da República. Muito obrigado pela atenção com a CNN nessa manhã de Natal e um Feliz Natal para a senhora, professora. Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui. Feliz Natal para você, para toda a equipe da CNN e para todo mundo que está nos escutando. Verdade, a gente entra aqui nessa reta final, nessa ansiedade para ver quais serão os nomes que faltam para a composição, né? A gente está esperando aí 37 ministérios no total e a gente já tem a indicação de 21. Desses 21, a gente já tem uma noção um pouco da diversidade. A gente tem aí que são 15 são homens, 6 são mulheres, a gente tem aí 5 negros, 1 indígena, né? Tem a expectativa de ter mais um indígena com a indicação da Sônia Guajajara, né? Então, que possivelmente vai para povos indígenas. Então, a gente tem um quadro assim, de diversidade que vai se montando em relação aos partidos. Por hora, há uma pressão para que sejam nomeados mais nomes para além do PT. Há uma avaliação de que o PT esteja sendo muito compensado, digamos assim, né, nessa distribuição de cargos. E o que a gente vê por um lado, é uma expectativa, uma percepção, né, de que há um time. O que me chama a atenção, que eu gostaria de chamar a atenção, é um time bastante experiente em governo, né? A gente tem aí eu listaria 5 ex-governadores do Nordeste, que foram governadores muito bem avaliados. Nós temos 2 ex-governadores de São Paulo. Então, isso eu colocando 5, considerando também, né, a Luciana Santos, que é vice de Pernambuco, porque quando eu falo dos 5, eu estou falando, na verdade, do Rui Costa, da Bahia, estou falando do Flávio Dino, que foi do Maranhão, né? Camilo Santana, que foi do Ceará, o Wellington Dias do Piauí e colocando a Luciana Santos como vice-governadora de Pernambuco. No caso de São Paulo, nós estamos falando do vice-presidente Alckmin, né? Que também vai para a indústria e comércio, e nós estamos falando do Márcio França. Então, você tem um time muito experiente que a gente pode esperar que não vão aprender a fazer gestão de políticas públicas no governo federal. Por outro lado... Tem o ex-prefeito de São Paulo também, né, professor? Fernando Haddad, com certeza, que presidiu, que foi prefeito da maior cidade do país, né? Então, com certeza... Então, você tem um time aí bastante experiente em relação a isso.
o que é positivo, e as maiores críticas, expectativas, né, se referem àquelas do campo da economia, que ficou com relação com Fernando Haddad. A gente espera agora o nome do planejamento. Quem será o nome do planejamento? Foi oferecida a Simone Tebet, mas ela parece não se entusiasmar muito com essa oferta, podendo ficar com cidades, que também está sendo muito concorrido, né? Porque existem alguns ministérios que têm um orçamento muito grande, né? O de cidades vai ser um deles, né? Então, a gente está vendo aí, a gente deve esperar se confirmar a da Marina, que já foi convidada, né? E já vai, e com certeza vai aceitar, porque ela já demonstrou interesse para assumir o Ministério do Meio Ambiente. É um nome importante porque dá uma sinalização para aquilo que nós falávamos no início da entrevista, de estar muito focado no PT, porque aí ela é um dos ícones dessa frente ampla que se compôs depois do segundo mandato, né? No segundo turno. Então, eu acho que pode ser positivo nesse aspecto. E vamos esperar. A grande dúvida é em relação qual ministério ficará Simone Tebet, que também junto com Marina, as duas maiores, né, os dois maiores ícones dessa frente ampla que se compôs no segundo turno. Então, professora, sobre a Marina Silva, eu queria fazer duas perguntas para a senhora, que podem parecer contraditórias, mas a primeira é a seguinte: o presidente eleito não deixou a senadora Simone Tebet numa situação um pouco complicada, porque ele oferece o Ministério do Meio Ambiente a ela disse que aceita, mas que aceita se a Marina não aceitar. Aí, mais tarde, o presidente eleito conversa com a Marina, ao que tudo indica, aceita. Ou seja, a Simone Tebet aceitou um cargo, mas ela só aceitou o cargo se a Marina não fosse para o cargo. Agora a Marina vai para o cargo. Ela tinha falado, gente do entorno dela, em desenvolvimento social. O PT falou, não, o Bolsa Família é nosso. Em cidades provavelmente vai para o União Brasil. Ela disse que se interessou pela área da educação na transição, mas achou que tinha gente com uma preparação melhor do que a dela para tocar aquela área. Então, a primeira pergunta é a seguinte: ela não está sendo tratada com um pouco de desdém durante esse período de transição, mas, e aí vem a minha suposta contradição, também não há uma intenção de atribuir a Simone Tebet um papel maior do que o que ela efetivamente teve durante a campanha, porque ela era a candidata preferida de um segmento da sociedade que tem muito espaço, por exemplo, não é? São economistas liberais, não é? São políticos de centro, era a tal da terceira via, que muita gente queria enfiar a goela abaixo do eleitor, não é? Então, não é mais isso do que peso político mesmo, não é mais a espuma do que o conteúdo, não dela, mas do merecimento do espaço? Então, Rafael, eu acho essa pergunta muito interessante, porque ela traz um pouco o que a gente falava aqui, né? A gente tem dito muito, de modo geral, as pessoas têm dito muito do papel da Simone e desses votos que foram agregados ali no segundo turno, que foram definitivos para a eleição, né? E que deveria ser mais olhado para eles. Por outro lado, se a gente olha, como eu comecei falando, e essa relação dos 5, né, governadores, uma vice-governadora do Nordeste, a gente tem que pensar o seguinte: o que assegurou de verdade a vitória do presidente Lula foi a composição de votos do Nordeste, que foi muito forte, né? Então, nesse aspecto, eu acho que destinar a educação para o Camilo Santana, por exemplo, que era algo que talvez interessasse a Simone, mas que ela também não brigou, porque ela identificou, né, na dupla do Camilo Santana e Isolda Sela, pessoas muito capacitadas para isso, que já entregaram muitos resultados no Ceará, né? Então, ela tinha esse interesse, mas cedeu sem nenhum problema. No que se refere, por exemplo, que ela pensou no desenvolvimento social, que foi entregue ao governador, governadora e senador eleito Wellington Dias, o Bolsa Família é um ícone do PT, né? Então, seria entregar um símbolo do PT
para a terceira via. Não me parece, em termos de política pública, o mais adequado, porque na composição se quer obter uma composição. O que é um governo de coalizão? Um governo de coalizão, você precisa juntar forças, né, distribuir os ministérios de acordo com a conjugação de forças do Congresso, ou seja, somar, ganhar essa força, mas também tem uma preocupação com o efeito das políticas públicas. E no caso do Bolsa Família, é uma política pública do coração do PT. Né? Então, assim, não me parece que foi tão ilógico ou difícil de justificar essa não entrega para Simone nesse aspecto. O que a Simone talvez resolveria a contradição que você colocou, mas ela não quer, é ir para o planejamento. Justamente por esse perfil que a Simone tem, mais liberal, mais próximo, ela poderia vir junto com a Haddad num sistema de compensação, de diversidade de ideias, de posicionamentos em relação à política econômica e que poderia, de repente, até facilitar uma conversação. No entanto, não parece ser interesse dela, ela diz que o cargo é técnico. E a questão da cidade, você bem colocou que talvez fosse uma coisa que poderia interessá-la. É um ministério que está aí super concorrido, né? A União Brasil tem interesse nele também, a MDB tem interesse, porque é um ministério que, em última instância, conversa muito com os governos dos estados, os municípios, as prefeituras. Então, é uma joia da coroa, digamos assim. Então, está uma situação complicada, eu concordo com você, está uma situação complicada, né? Até porque ele demorou a conversar diretamente com ela. Mas também os interesses específicos dela não estão casando, digamos assim, com a estratégia do governo. Então, que caberia perfeitamente, por exemplo, no planejamento. Então, eu acho que compor o governo é isso mesmo, acho que a gente tem que compor de acordo com, primeiro, os interesses da política pública, junto com os interesses tão importantes quanto da numeração e da composição de forças e tudo mais. Agora, só uma coisa que é importante colocar, Rafael, a Simone, em vários momentos, já colocou também que ela não necessariamente precisa participar do governo. Né? Ela já colocou isso em vários momentos. O presidente quer colocá-la porque, afinal de contas, o presidente eleito quer colocá-la porque é importante, é uma sinalização importante para além do grupo inicial, acenando para essa frente ampla, mas está difícil de colocar aí essa coisa. É uma conjugação de forças. Sim. Né? Agora, professora, a composição do Senado a partir da próxima legislatura parece, né, guardadas as devidas proporções, muito com a composição do Senado do primeiro mandato do presidente Lula lá em 2003, né, a partir de 2003. Eu digo guardadas as devidas proporções pelo tom da oposição, né, que a gente imagina haverá agora e havia naquela época. Tanto é assim que na virada do primeiro para o segundo mandato do presidente Lula na época, em 2006, né, na eleição de 2006, ele comemora aquele período ali em que ele fala que o PFL deveria ser extirpado da política brasileira, ele comemora a derrota política do Jorge Bornhausen, ele comemora a não reeleição do Arthur Virgílio, do Zé Agripino, porque ele tinha um problema no Senado, né? E esse problema provavelmente existirá agora nesse outro mandato com uma oposição que está alguns graus acima no tom de voz, digamos assim, não é? É um Senado recheado de bolsonaristas, alguns raiz, outros nem tanto, mas por enquanto bolsonaristas. Ele não está desfalcando muito o Senado, não, professora, de políticos muito experientes, que vão certamente ajudá-lo no governo, mas não corre risco de deixar um flanco aberto no Senado com tanto suplente, sem entrar aqui no mérito da qualidade dos suplentes, mas ele tira o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, tira o Wellington Dias, tira o Flávio Dino, são os que eu me lembro de cabeça aqui agora, mas acho que tem mais também, né? Não é um flanco aberto meio perigoso ali, professora?
Sem dúvida, é o outro lado da moeda, né, Rafael? Aqui eu falava que como é positivo ele ter essa lista de governadores, né, ex-governadores, que agora foram para o Senado, e eles trazerem essa experiência, mas são nomes muito fortes e muito preparados, né, que num debate, exatamente como você está falando, num debate de ideias, porque o Senado ele tem a votação, mas antes da votação você tem um processo de deliberação, né? Essas pessoas preparadas, por exemplo, Renan Filho também, pode ser que Renan Filho seja indicado para o transporte, e é também ex-governador de Alagoas e eleito agora para o Senado. Então, são nomes bem preparados que poderiam fazer no discurso, no debate, um argumento muito favorável ao presidente em defesa das suas políticas públicas e que, de fato, estão sendo colocados para o governo. Como você falou, se tivesse uma situação, se o presidente eleito tivesse uma situação de grande vantagem no Senado Federal e que, o Senado Federal hoje é um problema para o presidente no que se refere existe ali uma composição de forças conservadoras e pessoas com argumentos muito fortes, né? Então, de fato, é uma decisão difícil, né? Trazer essas pessoas do Senado para cá, nem tanto pela votação, eu acredito, porque pela votação pode ser que, de fato, esses suplentes sigam, né? Há uma tendência, há uma expectativa que eles sigam as orientações políticas semelhantes, mas em termos da deliberação, não há dúvida que é um time aí que só do que você falou, 3 mais o que eu falei, 4, a gente está falando aí de mais de 4 senadores de peso que vão deixar, que podem deixar o Senado para compor o governo. E essa aproximação tão rápida com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que de fato é um presidente de Câmara que acumula muito poder, né? Muito a partir da RP9, a emenda do orçamento secreto, mas acumula muito poder, né? O governo se aproximou dele, porque sem essa aproximação não teria passado a PEC da transição, agora indica a possibilidade de atendê-lo na composição ministerial. Foi capitulação ou inteligência a aproximação com o Arthur Lira? Então, essa relação do presidente, de modo geral, a relação do presidente com o presidente da Câmara é uma relação que ela deve ser positiva. Quando você tem um conflito muito forte, ela traz um forte desgaste, um risco de forte desgaste para o governo. Então, ter uma relação, no mínimo, azeitada é importante. Uma outra coisa que a gente deve pensar, Rafael, é o seguinte: nesse momento de agora, o presidente está distribuindo os cargos e está compondo a sua base de apoio, né? Nesse momento, você busca o quê? Nesse momento, você busca que você tenha um número de partidos que garanta, contemplados no Congresso, contemplados no Ministério, que garanta a base no Congresso. Você busca que ideologicamente não seja tão distante os partidos que compõem o governo, né? Refletindo a questão do Congresso Nacional, e você busca, de alguma maneira, que seja o pensamento médio do Congresso, que não se afaste muito, porque tudo isso encarece, tudo isso é uma maneira de você ajustar o preço da coalizão. Tá? Colocar mais partido do que precisa, aumenta o preço da coalizão. Colocar partido muito distante ideologicamente, aumenta o preço da coalizão. Colocar partido muito distante da média do Congresso, aumenta o preço da coalizão. Então, ele está calculando o preço. O presidente ele faz isso na hora de compor o seu ministério. Ele calcula o preço e vai ajustando. Quando o partido é muito distante ideologicamente, pode ser que o mais interessante não seja contemplá-lo tanto no ministério, na composição do ministério, mas contemplá-lo na hora que você vai fazer a distribuição de recursos através de emendas e tudo mais. Então, é um processo que é bom contemplar minimamente o Centrão, contemplar minimamente a relação com Arthur Lira, mas sem sobre-representar neste momento, tá? E deixar para
fazer adesões quando for necessárias, pontuais, né? E através de distribuição de recursos, de emendas que possam ser passadas nesse momento. Então, assim, é compor a coalizão, na verdade, compor a governabilidade, é um jogo que você tem que ficar o tempo inteiro distribuindo recursos, às vezes recursos mais fixos, porque, por exemplo, a questão ministerial é uma coisa muito fixa, não é volátil, né? E muitas vezes você tem, então, que compor de acordo com a distribuição de recursos mais pontuais. Então, é sempre bom ter uma relação positiva com o presidente da Câmara, né? Para que essa ponte de diálogo ela esteja sempre aberta. Professora, por natureza, nós somos um segmento profissional, desenvolvemos uma atividade profissional ansiosa, né? Então, vou pedir para a senhora aqui uma espécie de exercício de futurologia. A senhora vá até onde se sentir confortável, por favor. Mas daqui uma semana, exatamente, no outro domingo, a gente vai estar aqui, né? Acompanhando as posses dos governadores de manhã, geralmente ocorrem de manhã, com uma ou outra exceção, né? Até para que aqueles que queiram tenham tempo de ir a Brasília para acompanhar a posse do presidente à tarde. Houve aquele episódio lá em Brasília no dia da diplomação, né? Aquela tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal, ônibus queimado, confronto com nenhum preso, né? Aliás, a Polícia do Distrito Federal disse que não prendeu ninguém em flagrante porque a prioridade naquele momento era resolver o conflito, para depois correr atrás, com imagens e provas, correr atrás dos responsáveis. Por enquanto não há notícia de ninguém preso por causa daquele episódio. Ontem, a Polícia do Distrito Federal prende um sujeito que tinha deixado uma bomba armada ali perto do aeroporto de Brasília, uma bomba com poder bastante relevante de provocar estragos, vai à casa dele e descobre que esse sujeito tem um arsenal guardado. Ele era um dos acampados em frente ao quartel-general do Exército e esse acampamento está lá, né? Há um tempão, eu até aqui na CNN já perguntei, se fosse um acampamento de professores pedindo reajuste de salário, de mães pedindo acesso à vacina contra a Covid, de gente protestando contra o Tite pela eliminação da seleção brasileira, certamente não estariam mais lá, né? Mas continuam lá sob permissão do Exército, afinal de contas a área é deles. O presidente Jair Bolsonaro sumiu, né? E quando aparece, dá declarações dúbias, algumas pessoas acham que ele pode estar dizendo alguma coisa porque algo pode vir a acontecer, ninguém sabe exatamente o que é. Ao mesmo tempo, vai muita gente lá apoiar a posse do Lula, vai assistir a shows de artistas famosos, etc. e tal. Ninguém sabe se o presidente vai passar a faixa ou não, a tendência é de que não passe. O que a senhora consegue imaginar que vai acontecer daqui uma semana, porque é uma situação completamente inusitada, né, professora? Então, Rafael, eu vou fazer o que você está falando, um exercício de futurologia. Eu até olhei para me inspirar, assim, como é que eu posso imaginar. A gente tinha uma expectativa, né, Rafael, de que poderia ter bastante conflito, que poderia ser bem conflitivo esse momento entre o resultado da eleição, caso o presidente Bolsonaro não perdesse, e que ir até o momento da posse do presidente eleito Lula. E, de alguma maneira, acabou sendo um pouco mais tranquila, claro, você colocou todos esses quadros aí que você trouxe bem, mas acabou dentro daquela nossa expectativa inicial, que se tinha muito medo de muito conflito, que as pessoas, os descontentes, de repente, poderiam se mobilizar muito. O que a gente vê, na verdade, é que grande parte das pessoas que votaram em Bolsonaro, de alguma maneira, se conformaram com o resultado, entenderam que foi um processo eleitoral, acreditam que foi uma questão até que a fraude não se configurou na medida em que não houve evidências de fraude, evidências comprovadas de fraude. Então, de alguma maneira, eu acho que a Justiça Eleitoral conseguiu transmitir essa segurança para o cidadão comum, inclusive para aquele que votou no Bolsonaro,
né, de que o processo funcionou, o processo eleitoral funcionou e tivemos aí uma eleição que vai ser finalizada com a posse dos eleitos, né? Então, eu acredito que é um movimento forte, mas esvaziado, né, que é voltado para um segmento muito específico da população. Eu acho que esse movimento que está parado nas ruas, que está parado na frente dos quartéis, ele vai continuar, ele vai se manifestar no momento da eleição, no momento da posse, mas não acredito que vai ser nada maior do que isso, nada que coloque em risco que o presidente tome posse ou que gere um desgaste muito grande. É claro que seria muito melhor que não houvesse qualquer risco de violência, qualquer risco de vida ou de integridade das pessoas. Isso a gente não pode descartar, mas também a gente não deve esperar mais algo muito grande, com um volume muito grande. Mas, claro, voltamos aqui, qualquer vida é vida, qualquer perda é perda, qualquer perda de integridade, a gente deve lutar muito para que não haja nada, nenhum episódio que afete esse dia que é um dia de festa da democracia, né? A democracia faz parte disso. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, mas o jogo continua. Então, a minha expectativa é que não vai haver nada muito grande, tá? E mais que isso, uma esperança de que absolutamente nada, nem pequeno, nem grande, aconteça. Tomara. Professora Luciana Veiga, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais uma vez, professora, obrigado pela disponibilidade nessa manhã de Natal. Bom Natal, boa virada de ano e nós vamos nos falando. Para vocês também. Muito obrigada, Rafael. Bom dia aí. Bom dia.